Olá meus amigos do YouTube, sejam bem-vindos mais uma vez no meu canal. Eu sou Adriano Barbosa, estou hoje aqui para compartilhar um pouquinho com vocês sobre análise de dados utilizando tabelas dinâmicas do Excel. Geralmente as empresas utilizam um sistema que é desenvolvido genericamente para várias empresas e nem sempre tem todas as informações como você quer analisar ou como você precisa analisar. E aí surgem algumas necessidades. Como experiência eu vejo nas empresas que eu presto serviço, eu vejo as pessoas gerando informações de relatórios em sistemas comerciais, ERP, entre outros, e depois jogando essas informações para o Excel e fazendo o seu trabalho ali no Excel, a análise, né? E isso é muito útil no dia a dia. Então, se você não conhece uma tabela dinâmica, vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar de forma mais básica e objetiva o que é uma tabela dinâmica, como montar ela e como analisar. Então vamos comigo para o Excel para a gente poder ver na prática como fazer uma tabela dinâmica. Então aqui eu trouxe uma tabela que eu montei previamente, né, com algumas colunas, simulando um orçamento, né, um registro de despesas. Então nós temos a data que essa despesa foi lançada, a categoria da despesa, a subcategoria, que está separada em dois níveis, a pessoa que foi responsável pela despesa e, enfim, o montante da despesa propriamente dito. Então essa é uma tabela normal, vocês podem reparar que nós temos campos, né? A gente intitula isso de campo, cada uma das colunas que a gente nomeou, data, categoria, subcategoria, pessoa e despesas. Para você criar uma tabela dinâmica, primeiramente você precisa ter uma estrutura de dados assim como essa. Isso são dados, né? Eu tenho um conjunto de dados que para mim analisar dessa forma é meio complicado. Eu quero tirar mais detalhes, eu quero tirar informação dessa tabela. Então isso é uma tabela. E para você criar uma tabela dinâmica, você tem que certificar que todas as colunas têm o nome, né, do intervalo de dados que você quer e que não tenha informações em branco, senão não vai sair muito legal. Se tiver algumas linhas faltando ou alguma coluna faltando informação, na hora de gerar a tabela dinâmica não vai ficar um resultado satisfatório. Então, se você tem os dados dessa forma, nós podemos partir então para gerar essa tabela dinâmica. Como que funciona a geração da tabela dinâmica? Você vai selecionar os seus dados, nesse meu caso é uma tabela já, e eu vou vir aqui em inserir. No menu inserir eu vou ter a opção tabela dinâmica, tá? Clicando em tabela dinâmica, o Excel vai me exibir uma tela onde eu posso escolher o intervalo de dados que ele já trouxe selecionado para mim aqui, como eu já havia selecionado antes. Senão eu poderia selecionar essa parte e vir aqui nos meus dados e selecionar o intervalo de dados que eu quero. Funciona da mesma forma, tá? Agora, aqui embaixo eu tenho a opção de escolher para onde que eu quero que essa minha tabela dinâmica seja enviada. Eu vou pedir para ficar na própria planilha, então eu vou marcar a opção planilha existente e aqui o local eu vou informar qual é a célula que eu quero que a minha planilha dinâmica, a minha tabela dinâmica seja plotada. Então, feito isso, eu vou dar um OK. Agora vai aparecer aqui para nós essa área onde está a tabela dinâmica propriamente dita, o espaço onde é que vai ser plotado. Se eu clicar fora, a opção do lado direito da tela some. Se eu clicar dentro dessa área, ela retorna a aparecer. Às vezes, sem querer, você pode clicar em fechar e depois isso não acontece mais. Como você faz para exibir essa lista se isso acontecer? Você vem aqui em cima, percebe que quando eu clico fora desaparece essa faixa de opções. A minha versão do Excel é o 2016. Então pode ser que na sua versão seja diferente, mas você clicando aqui ele vai habilitar lá em cima a faixa de opções, a tabela dinâmica, selecionando ela, eu posso vir aqui do lado direito em lista de campos, clicar. Feito isso ele vai aparecer para mim a lista onde que está os campos conforme as colunas que eu selecionei. Então aqui está todos os dados que eu vou utilizar para trabalhar, para fazer as minhas análises. E como que funciona essa análise? Nós temos que pensar o seguinte: existem dimensões de uma informação e existem as métricas. As métricas são os valores que é possível a gente agregar, somar, quantificar, né? Valor de montante, né? Valores que possam ser
somados, ser quantificados, é quantitativo. E eu tenho as dimensões que, como que eu posso definir isso para vocês? Imaginem um fato vendas. A venda, eu tenho um valor de venda que é o meu montante. E essa venda pode ocorrer em várias dimensões. Quais são as dimensões que estão envolvidas na venda? Por exemplo, o cliente que comprou. Então eu tenho a dimensão de cliente. Eu posso ter dentro dessa dimensão de cliente região, estado, enfim. Eu tenho uma gama de informações relacionadas ao cliente. Eu posso ter dimensão de funcionário, ou seja, quem foi que fez essa venda. Tá? Então é a dimensão de funcionário. Eu posso quantificar para poder pagar para ele uma comissão e assim por diante. Então tem a dimensão de tempo também, em que momento que foi feita essa venda, né? No primeiro trimestre, no segundo trimestre, na primeira semana, enfim. Então são essas as dimensões que estão envolvidas no fato venda. Aqui no nosso caso, o nosso fato é despesa. Então eu tenho aqui o montante, que é a minha métrica, é a despesa, que é o valor monetário, e eu tenho algumas outras dimensões, a dimensão de categoria e subcategoria e a dimensão de pessoa, além da dimensão de data. Então eu posso usar isso para trabalhar. E aqui aparecem todos esses meus campos. E logo abaixo dos campos eu tenho quadrantes. Esses quadrantes são de filtro, coluna, linha e valores. Locais para onde eu posso arrastar os meus campos para que eles apareçam na minha tabela dinâmica. Por exemplo, eu quero saber por categoria o montante que foi consumido em despesa. Então eu vou arrastar a minha categoria para linhas, ele vai aparecer, né, ó, na minha tabela dinâmica. E agora eu vou arrastar a despesa para valores e ali eu tenho os valores. Eu posso vir nas opções de configuração do campo, eu posso dizer que eu quero somar, eu posso fazer uma média, enfim, ver o maior ou menor. São algumas formas de analisar. E eu também posso formatar esse valor para dizer que ele é uma moeda, né? Assim ele vai aparecer como um valor de moeda quando eu configurar. Então essa é a tabela dinâmica na sua simplicidade. Eu posso adicionar mais dimensões. Vamos imaginar que eu quero ver por mês qual que foi a minha despesa nesses itens. E eu vou jogar isso em colunas agora, para que seja exibido, né? Nesse caso, eu tenho a dimensão data, que eu estou selecionando aqui. Quando eu clico em algum item da tabela, vocês estão navegando por dimensões, podemos dizer assim. Então se eu clicar aqui, eu estou na dimensão da minha categoria. Então as configurações que aparecem aqui em cima está relacionado à minha categoria. Vocês podem ver que o campo ativo é categoria. Agora se eu clicar aqui na data, o campo ativo é meses, e assim por diante. Eu posso clicar então nesses meses, como ele é uma data, ele tem uma opção de agrupar campos, ao qual eu posso resumir ou detalhar. Eu vou pedir para agrupar campos, eu vou marcar isso só em meses, ele está em meses e dias. Eu vou tirar dias e vou deixar meses, para ele resumir para mim somente em meses. Então agora eu tenho aqui uma análise do meu consumo por categoria e por mês. E agora eu posso ainda querer saber, dentro da alimentação, quem foi que consumiu esse valor em cada mês. Eu posso arrastar então a pessoa aqui abaixo da minha categoria. Então vai exibir para mim em alimentação quem foi que consumiu nesse dia e assim por diante. Então essa é a forma de trabalhar. Por isso que se fala tabela dinâmica, porque você consegue analisar de forma dinâmica. Um outro exemplo eu vou remover agora aqui pessoa, vou remover a dimensão de tempo e vou deixar apenas a categoria e o meu valor. Se eu quiser saber de onde que veio isso, eu quero saber de onde que veio esses valores, eu posso clicar 2 vezes aqui em cima do meu campo do valor e ele vai gerar para mim uma outra tabela de forma automática e vai exibir no detalhe todos os itens que foi utilizado para chegar nesse valor que a gente está vendo. Então, dessa forma a gente pode trabalhar. Tem a opção de filtros também, onde que eu posso adicionar, digamos aqui nesse quadrante de filtros, e vai aparecer para mim aqui o campo filtros, onde eu posso selecionar. Eu joguei ali uma tabela de uma opção de data, eu poderia, por exemplo, marcar, eu quero ver só o que eu consumi em janeiro e fevereiro. E aí eu estou filtrando os dados que estão sendo exibidos, eles são os dados apenas do filtro que foi feito. Então, de modo simples e objetivo,
essa é a tabela dinâmica, assim que se monta uma tabela dinâmica, e é para isso que serve, para você fazer análise, para você resumir os seus dados e ter uma análise mais detalhada, ter uma informação de verdade, né? Porque quando você tem uma tabela simples, como essa que eu usei para exemplificar com dados fictícios, você tem apenas dados. A partir desse momento, você precisa fazer um resumo para que você tenha então informações, e com essa informação você passa a ter um conhecimento de alguma situação, e aí você entra com a sua sabedoria para tomar alguma decisão. É praticamente um processo de BI, se a gente for pensar. Então, essa é a tabela dinâmica. Espero que vocês aproveitem, que vocês utilizem muito a tabela dinâmica, porque realmente ajuda a otimizar o nosso trabalho no dia a dia. Um abraço, se inscrevam no meu canal, não esqueçam de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a ele, e eu espero vocês no meu próximo vídeo. Um abraço e até mais!